Mas hoje vamos estar iniciando a nossa aula, e hoje é a nossa terceira aula, que a primeira foi o nosso encontro, para explicar como era o passo a passo lá da plataforma da Escola Digital do Sigadoc. Aí na aula, há 15 dias atrás, demos continuidade sobre a química do coronavírus. Vamos só terminar aqui hoje e, ao mesmo tempo, hoje a gente dá início à química verde, que é o desenvolvimento sustentável, tá certo? Em relação à aula de hoje, sobre o coronavírus, vocês já fizeram as questões, foi aquele link que eu mandei, tá bom? O link que eu mandei no grupo, vocês já responderam. Quem não respondeu ainda pode clicar no link e responder, tá certo? Está aberto para vocês responderem. Agora, em relação à química verde de hoje, em relação a que nós vamos estudar sobre os princípios da química verde, do desenvolvimento sustentável, já tem, já foi liberado a partir de hoje, de ontem, no caso de meia-noite, tá certo? Bom dia, Maria Clara. Já foi, está disponível desde de ontem as questões sobre os princípios da química verde, tá bom? Tá lá no Sigeduc, onde tem questionários, tá certo? Tem lá o conteúdo também, as informações que eu coloquei em conteúdo, tá certo? Ok? Bom dia, Maria Clara. E aí, vamos estar estudando agora, tá certo? Sobre o coronavírus. Samuel, a atividade que vai ter é sobre a aula de hoje, tá certo? Logo mais eu vou estar postando no grupo do WhatsApp de vocês, tá certo? O link para vocês responderem. Ou vocês respondem pelo link, ou vocês respondem lá pelo portal do Sigedu, que é a Escola Digital. Lá está em questionários, tá certo? Beleza? Então vamos lá, galera. O pessoal vai entrando aí, nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá bom? Pois bem, sejam todos bem-vindos. É uma honra você estar aqui junto comigo na nossa aula de Química. Hoje, dia 27, hoje, dia 21 de julho de 2020, e são exatamente 8 e 6 da manhã, tá bom? Então vamos lá, galera. Diz o seguinte aqui: nós já tínhamos estudado sobre como é que funciona o vírus, qual é a sua estrutura, e na sua estrutura em si, né, mais simples, que é as glicoproteínas, que é onde faz a conexão com a célula hospedeira, tá certo? E aqui fala que os coronas pertencem à família do Coronaviridae, são os vírus com RNA linear, não segmentado, e o seu nome se dá às espículas presentes na superfície dos vírus que são semelhantes a uma coroa. Isso aí está em todas as mídias sociais, né? Faz muito tempo. Já o novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, exatamente possui uma camada lipoproteica, ou seja, lipo quer dizer gordura, proteica proteína, composta por lipídios e proteína, ok? Nossa camada estão presentes espículas compostas por glicoproteínas. E o que é glicoproteínas? São aquelas conexões que conectam com as células hospedeiras. É o que eu disse na aula anterior, que não é possível uma substância que é polar misturar com apolar, ou seja, a água misturar com óleo. Porém, na nossa aula posterior, está marcada a partir de hoje, tá certo? Estou marcando a partir de hoje. A nossa aula posterior vai ser uma aula prática, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui ao mesmo tempo e ao mesmo tempo vou estar lançando para vocês o desafio aí na casa de vocês, tá certo? Essa aula prática da semana que vem, na Química, vocês estarão
fazendo com que as substâncias que são distintas, elas possam se misturar, tá ok? O que acontece com o vírus? Glicoproteínas se misturarem com os receptores lá da célula, tá certo? E aí ter essa junção coerente na química. Então vamos fazer isso vamos pegar uma substância que não são semelhantes e nós vamos unir elas. Até então a gente não misturava ela, água com óleo, por exemplo. E a gente vai unir elas, tá certo? É isso que a gente vai fazer isso na nossa aula posterior. Será uma aula prática, tá bom? Referente a que nós estudamos na aula passada e vamos estar estudando agora, tá bom? Pois bem, e aí os vírus entram no corpo humano pelas mucosas, todo mundo já sabe, boca, nariz e olhos, e se ligam às células das vias aéreas. Quando os vírus infectam a célula humana, elas se inserem no seu material genético. O RNA viral, a célula infecta e lê o RNA e começa a produzir proteínas que manterão o sistema imunológico do corpo inativo. Isso, o vírus tem essa capacidade, né? De bloquear, de entrar naquela residência ali, por exemplo, e controlar toda aquela residência, tá certo? No caso de residência, a célula. Esse vírus pode infectar outras células ou acabar em gotículas que saem dos pulmões, tá bom? A maioria das infecções pelo Covid-19 causa febre, enquanto o sistema imunológico tenta combater o vírus. Por isso que tem pessoas que são assintomáticas, que não sentem nada, mesmo com infectadas, e aquelas que são sintomáticas. Tá bom? E aí tá para vocês assistirem ao vídeo o que é o coronavírus, tá certo? E vocês clicam aí para assistir depois. Tá aí o link, tá bom? Vocês printam a tela e aí vocês possam assistir. Tá aí os 5 combates contra o coronavírus, tá certo? Como se prevenir: cubra a boca, ao tossir ou espirrar, evite tocar nos olhos, nariz e boca, isso aí é muito difícil, né? Mas nós temos que fazer isso. Não compartilhar objeto de uso pessoal. Lavar as mãos pelo menos 20 segundos com água e sabão. Por que aqui não diz álcool em gel? É isso que nós vamos ver a diferença. O álcool em si, ele apenas camufla o vírus. A água com sabão, ela se limpa, porque a água ela é polar e o sabão tem uma mistura de polaridade com apolaridade. Tem os dois lados da moeda e aí reage com aquele meio que faz com que exista ali aquela limpeza. A água, ela é polar e o sabão, ela é apolar e polar. Então, ao mesmo tempo, a água e o sabão conseguem limpar tudo que tem de sujeira, de infecção, de bactéria, de vírus, aonde você esteja ali limpando. Que o álcool não tem esse poder. O álcool ele só é polar. Então, se ele é só polar, ele só vai reagir com o que tem na nossa mão, no nosso corpo polar. E se o vírus ele for apolar? Então, o vírus não tem capacidade nenhuma em nenhum álcool de unir um com o outro. É isso aí que nós temos que colocar na nossa consciência, tá certo? E por que o álcool ele é polar? Bom dia, Gabriele. Bom dia, Gabriele. Tá me ouvindo, Gabriele? Ok. Então vamos lá. O álcool, certo, Gabriele? O álcool, a sua composição química, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Fórmula química do etanol. Fórmula química do etanol. Pronto. Deixa eu mostrar a vocês aqui, que aí vocês vão entender bem, certo?
entendendo bem aqui. Pronto. Estou colocando aí na tela, ok? A fórmula química do álcool, tá bom? Todo mundo está enxergando? Deixa eu ampliar aqui mais ela. Pronto. Todo mundo está conseguindo enxergar? Certo. Então preste bem atenção aí. Aonde eu vou passar aqui o mouse, certo? Não sei se você está vendo o cursor do mouse. Tá vendo aí o cursorzinho do mouse, o amarelinho aí que tá aí, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Só aumentar ela aqui. Novamente. Pronto. Pronto. Onde está aqui o cursor do mouse? Essa parte aqui, ó. Onde tem esse OH aqui, ó. Onde eu estou passando, ó, o OH é a parte que é polar. Essa outra parte aqui, CH, C é carbono, H é hidrogênio, são a parte que é apolar do álcool. Só que essa parte apolar do álcool aqui é muito frágil, é muito fraca. São ligações químicas que são muito fraquinhas. Já essa ligação química aqui, entre o oxigênio e o hidrogênio, chama-se ponto de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio aqui, essa ligação, essa interação química, ela é muito forte. Ela é considerada uma das mais fortes que existe na natureza. Então, eu digo, por existir isso aqui, que a molécula ela é polar. Porque ela tem esse lado mais forte da substância. Portanto, o álcool ele é polar. Então, por ele ser polar, o etanol, por exemplo, que é o álcool em gel, tá bom? Ou o álcool 70, eles conseguem reagir com moléculas que são polares. Por exemplo, o álcool vai reagir perfeitamente com a água, mas não vai reagir perfeitamente com óleo, com graxa. E vamos supor que alguém se infectou, né? Infectou a mão aonde tinha graxa, tinha óleo. A pessoa ali apertou a mão de alguém, foi em algum local e pegou ali aquele ambiente, aquele objeto que tinha óleo, que tinha graxa. Então a sua mão está infectada, claro, com o vírus, mas também com uma camada de graxa ou de óleo ou de gordura. Se eu passar álcool, vai reagir? Não vai. Não vai ter nada. Tá certo? Esse aí é o nosso cuidado. E se eu passar água com sabão? A água vai reagir com um ambiente que é polar e o sabão, sabonete, detergente, os tensoativos vai reagir com o que? Apolar e polar. Porque o sabão, os detergentes, os tensoativos, sabonetes, sabão em pós, eles têm um lado que é polar e apolar. Eles têm os dois lados da moeda. Então eles vão reagir lá e louco. Ok? Beleza aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Ok. Então vamos lá. Dar continuidade aqui. Tá bom? Vamos dar continuidade. E aí vem, né? Por que que o sabão, o detergente e a água são os principais aliados, né? Dentro do nosso material,
podemos observar que alguns tipos de vírus que possuem um envelope formado por lipídios, ou seja, gorduras, né? Proteínas e carboidratos, que são açúcares. Quando falamos especialmente dos lipídios, estamos nos referindo à gordura. Então, preste bem atenção, gordura. Presente em tantos alimentos e a nossa estrutura corpórea. Se trouxermos para o nosso dia a dia, quero que imagine em uma panela utilizada para fritar carne, né? Fritar carne, cozinhar alguma coisa, tá certo? Um ovo, uma salsicha, uma mortandela, o que for. E agora pense que você precisará lavar a louça. Você vai lavar lá aquela sua lá frigideira. E desse modo lavar a panela, a frigideira, o que for. Aí, vamos lá. Posso apostar em 3 coisas que serão necessárias. Primeiro, né? A bucha. Vai ter que precisar lá de uma bucha, né? De uma esponja. Tá certo? Do sabão, detergente ou algum tipo de derivado desse. E a água. Ok? Eles são os aliados. Por quê? Vamos lá. Tira a bucha aí da jogada por enquanto. A água, porque ela é polar. Ela vai misturar com todas as substâncias polares que tem aqui na parte que está infectada. E o sabão, ou detergente, vai misturar com todas as partes que são apolares, gorduras, lipídios. E o vírus, como a parte dele, que é a conexão, para conectar com as células hospedeiras, são glicoproteínas, são lipídios, são gorduras, então o sabão ele vai conseguir tirar, se você, claro, atritar bem. Você tem que atritar bem, né? Não é só jogar e pronto, você tem que fazer o atrito certinho. Tá certo? A reação acontece também através de atritos. Precisa-se de uma energia de ativação para que a reação química aconteça. Nós vamos entender isso aí depois, tá certo? Essa energia de ativação. E a esponja é para facilitar mais esse atrito. Tá bom? Dúvida aí? Alguma pergunta? Agora conseguiu essa maçã. Alguma pergunta, gente? Pode colocar aí no chat. Ok. E aqui tem, ó, sobre o que é polar e apolar, certo? Então vamos lá. Resumindo aqui, polar e apolar diz o seguinte aqui, tá certo? Polar e apolar quer dizer uma polaridade. Tudo que existe na natureza tem isso, polar e apolar, tudo, tá certo? Tudo existe isso. Então, por que a água é polar? Eu já mostrei, tá certo? Por que o sabão é apolar? Eu disse. Lembra daquele álcool que eu mostrei que tem CH, CH, CH? É a parte que é apolar do sabão. Estruturas que são chamadas de hidrocarbonetos, C que é carbono ligado a hidrogênio, e tem uma cadeia longa, ou seja, uma estrutura de química muito extensa, e aí essa é a parte que é apolar. Oi, filhinho. E a parte que é polar é a parte que tem oxigênio ligado, no caso ao hidrogênio, ponto de hidrogênio, e no caso do sabão, vai ser oxigênio ligado a sódio, ou a potássio, ou a cálcio, ou a lítio, tá bom? Beleza? Sódio, cálcio, potássio, lítio são elementos químicos da tabela periódica da família 1A e 2A, ok? E aí, como é que a água e o sabão, né? Eles podem combater. Então tá aqui, ó, de maneira geral, como é que eles podem combater, tá bom? Para compreender melhor é preciso relembrar que as estruturas que o coronavírus possui né? O envelope é formado por lipídios, proteínas e gorduras. Entre os 3 anteriores, temos os lipídios, novamente, que na linguagem popular são gorduras, não pode esquecer disso, que são dissolvidas no uso de água e detergente ou sabão. Esse outro possui uma dupla polaridade. Quem possui a dupla polaridade? O detergente e o sabão, tá certo? Sabão em pó, sabonete. Que a parte que é apolar reage com os lipídios e associa com a água que é polar para fazer o quê? Aquela espuma, emulsificar quer dizer espumar. E aí o espumando,
consegue extrair ali o vírus e você atritando, joga água corrente e o vírus vai embora. Tá ok aí? Dúvida aí, galera? Dúvida aí, gente? Dúvida aí, galera? Beleza. Então, tá aqui essas perguntas, tá certo? Essas perguntas que estão aqui foram basicamente perguntas que foram colocadas lá naquele link, tá certo? Mas eu vou pedir que vocês printam a tela, tá certo? Ao printar a tela, o que é que vocês vão fazer? Preste bem atenção, tá bom? Vocês vão responder essas 5 questões, tá certo? Essas 5 questões vocês vão responder escrevendo, tá bom? Ao responder escrevendo, por exemplo, primeiro, o que são vírus? Quais a estrutura que forma o vírus? Quais as funções dessa estrutura? Aí vocês respondem escrito, tá bom? Da 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E aí, quando vocês responderem, tá certo? Vocês tiram uma foto e mandam no meu privado com seu nome completo e a turma que você está. No caso é o primeiro B, é isso? Tá bom? Mas você coloca lá, primeiro B, matutino, põe o seu nome, tá bom? De preferência coloca o mesmo na folha, deixa bem visível, faz a foto lá e manda no meu privado, tá certo? Vocês têm hoje, provavelmente vocês vão ter aula só de química. Sim, sim. Porque lá no link, Samuel, era só para marcar, tá certo, Samuel? Lá no link era só para marcar. Aqui você vai responder, tá certo? Escrito, você não vai marcar as questões aqui, aqui você vai responder. Aí você responde, tá bom? Tira a foto e manda para mim, tá bom? Como vocês vão ter aula só de hoje, só de química e biologia, vocês têm a capacidade de enviar. Se não der tempo para enviar hoje, envie no caso no máximo até amanhã, tá certo? Tá bom? Já o que nós vamos ver agora, aí não, aí vocês vão ter 15 dias para vocês responder. Tá certo aí? Beleza? Sim, sim, sim. Você pode responder caneta azul, caneta preta, tá bom? Não tem problema. Tá certo? Vocês printam a tela, tá bom? Conseguiram printar a tela aí, galera? Todo mundo já printou a tela? Beleza? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ok. Parabéns. Parabéns. Você parabéns também. Então vamos lá. Tá tudo entendido aí? Tudo beleza? Então vamos aqui ver sobre Que? os princípios, né? Vamos ver sobre os princípios, tá bom? Vai ser bem rápido. A gente vai estar estudando sobre eles aqui rapidinho. Não, todos que estão no grupo é para fazer, tá certo? Eu vou estar enviando também no grupo do WhatsApp. Tá? Vai essa aula e todo mundo vai ter que acompanhar e ver, né, que tem essa atividade, tá certo? Ok? Então vamos lá. Vamos agora começar a falar sobre os princípios, tá certo? Tá aí aberto na tela para vocês.
Pronto. Quiserem clicar na tela, vocês clicam, amplia mais, ó. Eu vou ampliar aqui para mim, tá certo? Eu vou ampliar aqui para mim, tá bom? Vamos falar dos 12 princípios da química verde hoje, bem rápido, tá certo? Esses 12 princípios fala quais são os passos, tá certo? Para nós sermos sustentável. E o que é uma química verde, né? Química verde, em outras palavras, é o ser sustentável. Eu ser, né? Você e nós sermos pessoas conscientes, pessoas que têm cuidado com o nosso meio ambiente, pessoas que têm cuidado em separar o lixo, em jogar o lixo correto, em ter o cuidado do nosso dia a dia, dos descartes essenciais e corretos. E, em outras palavras, é o saber reduzir, saber reutilizar e saber reciclar, tá certo? Química verde é o saber reduzir, saber reciclar e saber reutilizar, tá beleza? Então aqui tem, primeiro, a prevenção. É mais barato evitar a formação de resíduos tóxicos do que tratá-los depois que eles são produzidos. Preste bem atenção. A prevenção. É mais barato evitar a formação de resíduos tóxicos do que tratá-los depois que eles são produzidos. É verdade. Vamos imaginar aqui uma pilha, tá certo? Que todo mundo usa aí, pilhas. E essa pilha a pessoa não soube descartá-la, mas só que essa pilha aí foi feita com material tóxico. Vamos supor que a pilha tivesse chumbo ou tivesse césio, né? Pelo um erro da fabricação, num lote de pilhas, colocaram césio, pensando que ia gerar mais energia. E aí, quando a pilha ela vem a descarregar, não sendo uma pilha recarregável, por alguma aventura alguém na sua casa, né, tem essa curiosidade de abrir a pilha. Vamos abrir a pilha? Quem não já fez isso, né? Vai abrir a pilha lá. Vamos abrir o que tem lá dentro? Eis o problema. Se ali tiver uma substância que é tóxica, uma vez contaminando aquele meio ambiente ali, muito difícil de ser eliminado, viu? Tem substâncias que não saem mesmo da nossa corrente sanguínea. Depois, uma vez contaminados, infelizmente não saem. Nós vamos estar vendo isso, tá certo? Passo a passo. Certo, galera? E aí vem, olha, que a prevenção, ela é a forma mais barata e melhor de nós evitarmos, é prevenir. Segundo, a eficiência atômica. O que é isso? Presta atenção, galera. Todo elemento químico, a sua essência, do que ele é feito no seu interior, ele é feito de átomo. E o átomo, ele tem os prótons, elétrons e os nêutrons. Sendo que os elétrons, eles estão de uma tal forma que, segundo alguns princípios, segundo alguns modelos, os mais atuais, né? Vamos supor os mais que são estudados na química do ensino médio, são aqueles que dizem que os elétrons estão em camadas, camada K, L, M, N, O, P, Q. E também que estão em órbitas elípticas, ou seja, em forma de uma elipse, forma de um planeta girando aí. E que no núcleo do átomo tem os prótons e os nêutrons, tá bom? Depois a gente vai estar entrando nesse detalhe melhor. Tá bem, galera? Átomo tem prótons, elétrons e nêutrons, beleza? E a eficiência atômica, as metodologias sintéticas devem ser desenvolvidas de modo a incorporar o maior número possível de átomos dos reagentes no produto final. Essa eficiência atômica aí, certo? Está dizendo que eu tenho que produzir, no caso a indústria tem que ir lá produzir substâncias químicas que elas reajam, que elas têm uma reação benéfica, não maléfica.
certo? Que elas têm uma reação positiva e não negativas. Quantos produtos de cabelo, por exemplo, já danificou o couro cabeludo de pessoas? Muitos, tá certo? Então, foi que não imaginaram qual seria a reação no produto final quando colocasse no cabelo. Quantos alimentos enlatados já danificou muita gente, né? Prejudicou, porque não imaginaram a reação final do nosso organismo, tá certo? E aí, o terceiro, a síntese segura. O que é uma síntese? É uma reação química onde tem duas coisas unindo, formando uma. Duas ou mais unem, né, reagem, formando outra diferente, tá certo? Então é uma reação segura. Será que essa reação que nós estamos aqui fazendo é segura? Então eu chamo de síntese segura. Deve-se desenvolver metodologias sintéticas que utilizem e gerem substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao meio ambiente. Evitar o máximo possível de substâncias tóxicas para serem eliminadas no meio ambiente. Tá certo? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos para a quarta. Desenvolvimento de produtos seguros, né? Deve-se buscar o desenvolvimento de produtos que, após realizarem a função desejada, não causem danos ao meio ambiente. Mas, infelizmente, os próprios smartphones, eles têm elementos químicos que são nocivos à nossa saúde, né? E uma vez, vamos supor, o celular, o smartphone quebrou, não tem mais para onde nem vender, porque ninguém quer comprar por 5, 10 reais, e aí passa a ser descartado, infelizmente vai poluir o meio ambiente. O uso de solventes e auxiliares seguros. O que é solvente? Solvente, gente, não é só aquilo que nós utilizamos em tintas, não é só isso. Solvente é tudo que dissolve, tudo que mistura um soluto. Soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso, beleza? Solvente também do mesmo jeito. Então, a utilização de substâncias auxiliares, como solventes, agentes de purificação, secantes, precisam ser evitadas ao máximo quando é inevitável a sua utilização. Temos que evitar o máximo possível solventes. Eles são nocivos, infelizmente ele danifica o meio ambiente. E uma vez descartado lá na pia, é muito difícil dele ser eliminado ali da água, né, dos rios. A busca pela eficiência de energia, nós temos que também ter esse cuidado, né? Os impactos ambientais e econômicos causados pela geração de energia. Imagina se a energia do Brasil acaba em relação à energia hidrelétrica e começamos a utilizar uma energia mais arcaica, que é com carvão, com queimas. Olha aí a poluição que vai aumentar no nosso meio ambiente. Nós temos que ter o cuidado também, a consciência de serem econômicos na energia. Aqui também, olha, tem um 7 e 8, tá bom? Hoje vai ser uma aula rápida sobre isso, tá bom? Uso de fontes de matéria-prima renováveis. No caso aqui da biomassa. É muito interessante reutilizar, por exemplo, se nós tivéssemos em aulas lá na escola, o resto de alimentos, a gente pegar esse resto de alimento e transformar ele em energia, transformar ele em gás, para ele ser reutilizado na própria escola. É muito interessante do que descartar e colocar em ambientes para ficarem ali poluindo. Já o 8, evitar a formação de derivados, né? Processos que envolvem intermediários com grupos bloqueadores, proteção, desproteção ou qualquer modificação temporária de moléculas por processo físico ou químico que pode ser evitado. Tem substâncias que nós temos ela aqui e quando ela está exposta ao meio ambiente, ela começa a decompor, transformar em outras. É uma reação em cadeia e essa reação em cadeia, alguns das suas etapas são substâncias que são nocivas demais, que são prejudiciais e muito tóxicas ao meio ambiente, tá bom? A catálise, né, que é o nono, o uso de catalisadores são tão seletivos quanto possível, deve ser escolhido
em substituição aos reagentes estequiométricos. A catálise, o que é uma catálise? Um catalisador. Essa palavra quer dizer uma substância que acelera o processo químico. Vamos imaginar que existem sacolas, tá certo? De supermercados que elas passam muitos anos para se decompor, mas agora existem sacolas biodegradáveis. Por quê? Porque tem um catalisador lá, tem uma substância que acelera a reação química, que ela se decompõe no meio ambiente fácil. Fralda descartável passa muito tempo para se decompor. Então quem faz a fralda descartável, pensar em um catalisador, pensar em uma substância que coloca lá na fralda descartável, que faz com que o tempo de decomposição ali no meio ambiente seja o mínimo possível. Esse cuidado que nós vamos ter e estar estudando aqui também. E aí, por último, produtos degradáveis, são produtos que precisam ser projetados para uma biocompatibilidade. Após sua autorização, não deve permanecer no ambiente, degradando-se em produtos inúteis, por exemplo, as garrafas de vidro ou garrafas PETs. Sabendo que eles são produtos degradáveis, aí eles são jogados de qualquer maneira no ambiente, mas podendo ser reutilizados. A análise em tempo real para a prevenção da poluição. Esse é o 11º. O monitoramento e o controle em tempo real dentro do processo deverão ser viabilizados. A possibilidade de formação de substâncias tóxicas deverão ser detectados antes de sua geração. Esse é o cuidado que todos nós temos que ter. Aquilo que eu vou produzir, por exemplo, numa aula de química, numa aula prática, aquilo que eu vou produzir, será que é tóxico para me jogar no meu ambiente? Se for, então eu não vou fazer. Entenderam aí? E já o último, a química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes. Nós temos que ter o monitoramento e o controle em tempo real, ter o maior cuidado dentro do processo, que deverão ser viabilizados. A possibilidade de formação de substâncias tóxicas deverá ser detectada antes da sua geração. Nós temos que ter o maior cuidado. Então aqui são os 12 princípios, tá ok? As 12 etapas sobre isto. Só lembrando que já está disponível esse conteúdo, tá certo? Como o conteúdo também do coronavírus, lá, tá certo? No SIGEDUC, na escola digital, tá bom? E também já está disponível o questionário sobre química verde, tá certo? Os princípios da química verde, tá bom? Só que vocês vão ter 15 dias para vocês responderem sobre os princípios da química verde, tá certo? Até porque daqui a 15 dias nós vamos estar estudando mais sobre eles, tá certo? E eu vou estar postando, tá bom? Logo mais o link sobre as mesmas perguntas que estão lá no SIGEDUC, tá certo? Para ajudar vocês. Quem não tem acesso facilmente ao SIGEDUC devido à internet, pode responder também lá no link. Ok, gente? Beleza aí? Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida aí, gente? Não? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Deus. Se cuidem. Foi muito bom a presença de vocês aqui, Muito excelente. Eu quero agradecer de coração a todos que estiveram aqui junto comigo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E pode contar comigo, tá certo? Não se preocupe se tiverem dúvidas. Se eu não conseguir responder logo, tá certo? É porque eu tenho também outras turmas, tá certo? Tem turmas em Lagoa de Pedras também que eu dou aula, tá bom? Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado e tenha um ótimo dia, tá bom? Vocês podem sair e pode ficar na paz. Tchau.